Esse vídeo já está começando meio contraditório, porque eu estou com uma camiseta escrita No Rules, No Rules, não as regras, abaixo as regras, sem regras. E na verdade tudo que a gente precisa dentro de uma redação do Enem é seguir as regras, mas nem todas as regras são tão claras assim. Mas então olha, vamos desconsiderar essa camiseta. Vou até mostrar que ela está com um furo, a camiseta velha. Bom, desconsidera isso. E a gente vai olhar para 13 coisas que você vai aprender dentro do curso Redação Mito, que é o meu método de redação para o Enem, que tem só um objetivo: você tirar uma nota alta na redação do Enem. Então vem comigo, vem com a Litro e Meio, que acompanha nossas lives de segunda a quinta, já é amigo da nossa Litro e Meio. Vem com a gente que a gente vai aprender 13 coisas que você vai conseguir desenvolver ao entrar no curso, no método Redação Mito. Número 13. Como deve ser uma redação nota alta? Olha, pensa nessa lógica. Se você tivesse que escrever uma notícia, o que você faria em primeiro lugar? Você leria uma série de notícias para entender como é que funciona esse tipo de texto, que tipo de verbo é utilizado, qual é a estrutura básica, qual a função de uma notícia, o que cada parte do texto deve ter, que tipo de vocabulário é mais utilizado, né? Como é que funciona o primeiro parágrafo, qual a finalidade dele, como é que faz para chamar a atenção e assim por diante. Se você tivesse que escrever, sei lá, uma reportagem, já é outro tipo de texto. Você ia ter que ler e analisar esse tipo de texto para conseguir escrever um texto que fosse semelhante a uma reportagem. Com a redação do Enem, ocorre a mesma coisa. E até hoje eu não entendo por que as pessoas começam a querer se preparar para a redação do Enem pelo lado oposto. Começam escrevendo um monte de redação, que nem os malucos, que nem um robô, como eu sempre digo. Não faz sentido. Então a primeira coisa que a gente aprende dentro do método Mito é olhar para as redações RLC. O que é redação RLC? Redação linha de chegada. São as redações que já alcançaram o resultado que a gente está querendo. E como é que a gente faz isso? Em primeiro momento, eu mesmo, ex-avaliador do Enem e o professor do método Mito, analiso com você, te pego pela mão e analiso linha por linha de 10 redações RLC. Isso acontece na primeira fase do método Mito, é um dos pilares da primeira fase, porque Mito é uma sigla para movimentar, internalizar, transcrever e operacionalizar. São as 4 fases do método. E nessa primeira fase a gente tem 2 pilares principais, sendo que um deles é a análise das redações RLC. Número 12. Como pensa um avaliador do Enem? Olha, você pode aprender redação com um influenciador digital, com um youtuber, com professores de cursinho, mas só uma pessoa que realmente foi avaliador do Enem vai saber como pensa um avaliador do Enem. Eu trabalhei no INEP durante 3 anos e eu sei exatamente quais os projetos que ocorrem lá dentro, o que eles estão pensando a nível de mudanças de avaliação todos os anos, e como é o treinamento para os avaliadores, e como ele evolui a cada ano, o que o INEP espera dos avaliadores e como funciona de fato uma correção. Como é que a gente trabalha, como é que é a nossa rotina, o que é uma redação que realmente nos enche os olhos e faz com que a gente dê uma nota alta dentro de cada competência, né? Porque muito cursinho por aí oferece a seguinte promessa: não, porque você vai fazer uma redação que encha os olhos do avaliador, que chame a atenção do avaliador. Mas o que precisa? O que um texto realmente precisa para isso? O que um avaliador pensa de verdade na hora de corrigir a sua redação? É esse tipo de coisa que dentro do método Mito você vai ter, porque você vai ter contato diretamente comigo o tempo todo, todas as aulas, via Instagram, via WhatsApp se você quiser. Então é realmente uma forma de entrar aqui dentro e saber como é que eu penso e como é que todos os avaliadores pensam devido a isso. Número 11. Como aumentar o seu repertório de maneira rápida. Repertório é o seguinte, se você nunca ouviu falar nessa palavra, dentro da redação do Enem tem uma competência que exige que você utilize conhecimento de mundo, conhecimento de outras áreas, de filosofia, de geografia, de sociologia, de ciência, né, de áreas assim do conhecimento. E aí você precisa
ter conhecimento dessas outras áreas para conseguir ir bem nessa competência, que é a competência de número 2. Aí as pessoas, o que elas fazem? Elas ficam tentando buscar aumentar esse conhecimento das maneiras mais clássicas, né? Com a leitura de livros, de revistas, de jornais, assistir telejornais, ler coisas na internet. E olha, essas são boas formas no longo prazo, só que a gente não tem muito tempo quando a gente está se preparando para a redação do Enem. A gente precisa acelerar o processo, né? E dentro do Redação Mito, eu trouxe vários métodos da neurociência baseados em pesquisas de ponta que vão fazer você, primeiro, reter melhor esses conhecimentos e métodos de acelerar esse processo através das tecnologias. Como a gente pode utilizar tecnologias atuais para conseguir acelerar, absorver mais conhecimentos. E aí a gente compõe três coisas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Biblioteca mental dinâmica, biblioteca visual dinâmica e biblioteca auditiva dinâmica. Tá vendo como isso tem a ver com os nossos sentidos, mental, visual, auditiva? E a gente tem até elementos além disso dentro do método. Então são formas que a neurociência descobriu para fazer com que você não apenas aumente o seu conhecimento rapidamente, mas também possa resgatar esses conhecimentos. Porque de nada adianta você estudar, e na hora que precisar realmente utilizar aqueles conhecimentos, você não lembra, dá branco, ou sei lá o quê. Então, existem formas de a gente fazer isso da melhor maneira, e dentro do método Mito, a gente utiliza essas formas no máximo possível, no nível máximo que a gente é capaz. Número 10. Como aumentar seu vocabulário. Essa é outra forma, outra reclamação, digamos assim, que as pessoas têm, né? Eu não tenho muito vocabulário, eu não costumava ler, eu não gosto de ler, como é que eu vou fazer, né? Não tem problema. Uma das formas que a gente utiliza é justamente através da análise das RLC, das redações em linha de chegada. E existe uma ferramenta dentro do método Mito que é chamada planilha mitológica, né? Mito, que é o método lógica de racional, né? A gente utiliza um recurso, que é uma planilha que eu montei para acompanhar o seu progresso. Ela é lógica, ela te dá inclusive em que nível você está, que nota você tiraria se o Enem fosse hoje, e ela te dá uma ferramenta também para você registrar vocabulários que a gente vai encontrando ao longo das redações RLC, e dessa forma é uma maneira para você aumentar esse bolo, né? Aumentar esse conjunto de palavras típicas, normais, que talvez você ainda não conheça, mas elas são normais dentro das redações RLC. Então é uma forma rápida, efetiva de aumentar o seu vocabulário. Número 9. Como usar a pontuação, principalmente as vírgulas e os travessões. Olha, até meus alunos e minhas alunas que já entraram em medicina, como a Fabiane, a Raquel, por exemplo, elas tinham muitas dificuldades para utilizar a vírgula quando elas começaram dentro do método Mito. E ao longo do tempo elas foram desenvolvendo e aprenderam rapidamente. Em 1 mês e meio, 2 meses, já estavam acertando tudo. Porque é um dos nossos focos na fase de operacionalizar, que é a 4ª fase do método Mito. Então, além de aprender a utilizar as vírgulas do jeito certo, você também vai aprender a utilizar o travessão, que é um recurso bastante esquecido, mas que mostra para o avaliador que você é capaz de utilizar esses mecanismos linguísticos mais avançados, menos modinha, digamos assim, que são um elemento a mais para dar nota, para ganhar nota dentro da competência 4, principalmente, que avalia justamente essa sua capacidade de utilizar mecanismos linguísticos em torno da língua. Então, essa é uma das vantagens que você vai ter ao entrar no método. Número 8. Como usar os textos de apoio para o seu benefício. Olha, os textos de apoio são aqueles textos que acompanham a prova de redação. Se o assunto for violência contra a mulher, vai ter ali
2 textos a respeito desse assunto, talvez um gráfico, talvez uma propaganda, uma publicidade a respeito desse tema. E eles não estão ali para bonito, eles estão ali para te ajudar nesse processo, para você extrair informações e ter pelo menos uma base de conhecimento para conseguir criar uma contextualização, criar os seus argumentos, criar uma proposta de intervenção, né? Ter dados estatísticos muitas vezes, mas para isso você precisa entender como interpretar aqueles textos, como interpretar aqueles gráficos, como interpretar aquelas imagens que aparecem ali. Então é outro elemento que a gente aprende dentro do método mito, para você também não ter aquele problema, professor, eu não sei escrever sobre qualquer tema, eu preciso escrever sobre qualquer tema porque na hora do Enem vai vir um tema surpresa, eu não vou saber. Não tem problema, os textos de apoio estão ali. Se você tiver ferramentas para utilizar esses textos, você não vai ter medo, você vai perder esse medo de se deparar com um tema que você não conhece. Porque não é necessário ter conhecimento aprofundado sobre o tema para conseguir fazer uma boa redação. O que é preciso é saber utilizar os textos de apoio de um lado e ter as nossas bibliotecas mentais, visuais e auditivas dinâmicas montadas do outro. Assim é uma maneira de você conseguir escrever com originalidade sobre qualquer tema de redação que apareça no Enem. Número 7. Planejar e organizar ideias antes de começar a escrever seu texto. Olha, inclusive isso é uma coisa que ao longo do tempo eu achava difícil colocar dentro da cabeça dos meus alunos, porque eles alcançavam um certo nível de redação, já estavam sem muita insegurança. O que eles faziam? Olhavam o tema, analisavam os textos de apoio, faziam lá as técnicas de interpretação e saíam escrevendo. E não é o certo. E sabe que dá para ver isso quando uma redação ela foi planejada ou não? Quando a pessoa simplesmente sai escrevendo, lá pelas tantas as ideias não encaixam muito bem. Dá para ver que a relação entre as partes não ficou perfeita, né? E isso perde nota na competência 2 e muitas vezes, e principalmente na competência 3. Então, é muito importante a gente passar pelas técnicas de planejamento e organização de ideias para você conseguir fazer isso antes de começar o texto. Dessa forma, você vai ganhar pontos na competência 3, talvez na competência 2, e a sua redação vai ser muito mais bem avaliada por nós avaliadores. Número 6. Como começar sem perder tempo? Olha, talvez essa seja uma dor das mais doloridas, uma dor dolorida de quem está começando a praticar redação agora, quem está começando a querer se preparar para a redação agora. Como é que eu começo a redação? E olha, eu já vi muita gente, muitos alunos assim de antigamente, que eu dava uma redação, isso quando eu dava aula em sala de aula, Tá, pessoal, tem que escrever uma redação sobre tal tema. Beleza. E tá aqui a folha em branco. E tá aqui a pessoa. E a pessoa se contorce, olha para os lados, olha para cima, chupa o lápis, morde a caneta e nada de conseguir escrever uma sequer palavra. E fica ali 10, 15 minutos feito um bobo, olhando para os lados, olhando para a folha de papel em branco, às vezes comendo a caneta e não sai nada. Gente, a primeira coisa que eu quero desmistificar dentro do método Redação Mito é que a gente vai resolver esse problema. Você vai começar a redação no primeiro segundo que você recebeu o tema, Seja pensando, seja organizando suas ideias, seja resgatando, seja analisando os textos de apoio e depois começando a escrita de fato. Porque um método é um passo a passo do início ao fim, do 0 até a nota 1000, ou até o 900 mais. A nota 1000 às vezes depende de sorte até. Então, a gente vai eliminar esse problema de perder tempo na hora de começar uma redação. Você vai saber exatamente o que fazer, o passo a passo para começar a sua redação, sem ficar perdendo esses longos minutos que, olha, no Enem a prova é uma prova de tempo limitado. Se você conseguir escrever a redação de maneira mais rápida e conseguir ter mais tempo para as outras provas, as de assinalar, as provas objetivas, melhor para você. Você está na frente dos demais candidatos, que muitas vezes demoram 2 horas para escrever uma redação, que é um negócio absurdo, Então, esse é um benefício também que você vai encontrar dentro do método Redação Mito. Número 5. Estrutura e esqueleto ideal para o todo e para cada parágrafo. Dentro da competência 2 se avalia
dois eixos, né? O primeiro eixo é o eixo do conhecimento de mundo, que é aquilo que eu já falei no item de número 11. O segundo eixo é justamente como é a estrutura do texto que você montou. Se essa estrutura respeita as regras, no rules, respeita as regras do texto dissertativo argumentativo. E essa estrutura tem características quando a gente fala do texto como um todo, que é a estrutura macro, e tem regras específicas para cada parágrafo. Cada frase de cada parágrafo tem uma função específica. E você precisa entender qual é essa função para conseguir tirar uma nota alta dentro da competência 2. Então você vai entender como é tanto a estrutura macro do todo, quanto a estrutura micro. São essas partes, o interno, as partes internas do texto de cada parágrafo, de cada função. Então essa é mais uma vantagem, mais um aprendizado que você vai ter dentro do método Redação Mito. Número 4. Como argumentar usando diferentes técnicas. Olha, existem técnicas de argumentação. As pessoas me perguntam como argumentar dentro da redação. Se você usar dados estatísticos, tem que fazer de um jeito. Se você usar causa e consequência, vai ser de outro jeito. Se você usar argumentos de autoridade, vai ser de outros jeitos. Se for exemplos concretos, outro jeito também. Então, é preciso entender cada uma das técnicas de argumentação para você conseguir, primeiro, avaliar qual é o melhor para cada tema, para cada contexto e utilizar da maneira certa, dentro da estrutura micro específica, para você ganhar pontos na competência 3 e na competência 2 ao mesmo tempo. Então, isso a gente aprende no módulo operacionalizar do método Mito. Número 3. Onde e como usar operadores argumentativos. Nas nossas lives do YouTube de segunda a quinta, às 7 e 7 da noite, a gente já analisou várias e várias redações, já corrigiu várias e várias redações, que simplesmente não utilizavam essas palavrinhas, essas pequenas expressões que servem para costurar o seu texto, no sentido de como se fosse uma linha lógica, uma linha de raciocínio ao longo do texto, né? Se o texto não tem isso, ou se tem isso da maneira errada, você perde muitos pontos dentro da competência 4, que avalia justamente a sua capacidade de mostrar, né, essa linha de raciocínio que um texto precisa ter. Afinal, a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, em que você tem que defender as suas ideias a respeito do tema, né? Então, esse é um elemento muito importante. Essas pequenas expressões, elas vão compor aquele todo que se chama de coesão. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, que nada mais é do que essa estruturação do seu raciocínio ao longo do texto. E não é que, você pode dizer assim, e se eu não tiver essas palavrinhas, quer dizer que eu não raciocinei? Claro que você raciocinou. Só que a redação do Enem ela é corrigida pelo que está escrito diretamente. O avaliador, ele não fica assim cogitando, eu acho que a pessoa raciocinou dessa forma. Não, as palavras que estão escritas ali é que tem que demonstrar o seu raciocínio. Não importa se você raciocinou só dentro da sua cabeça e não escreveu isso, não deixou isso claro através de palavras. As palavras precisam estar ali para demonstrar que você sabe utilizar elas. Afinal, a redação, grosso modo, o que é? É uma forma de o INEP avaliar se você sabe utilizar os recursos da língua para os propósitos específicos daquele momento. Então você precisa saber utilizar esses recursos, deixar eles claros ali no seu texto. Número 2. Como montar a proposta de intervenção. Olha, quem acompanha minhas lives já sabe aquela velha história sobre a minha mãe e como ela fazia as rapaduras e como as rapaduras dela ficavam derretidas. Professor, eu não te conheço, tô vendo o teu vídeo pela primeira vez, cheguei no canal agora, tô aqui querendo aprender sobre redação do Enem e tu vem me falar a história da tua mãe, de como ela fazia rapadura e que a rapadura ficava derretida. O que isso tem a ver com a redação do Enem? Vou te convidar para assistir uma live minha um dia desses, hein? Porque se você não sabe é porque você tá por fora dos negócios, olha.
QQCRD, quem quer comer rapadura derretida? Esse é um método que a gente aprende ao longo do método Mito, e não só dentro do método Mito, né? A gente fala disso nas nossas lives toda hora, que são os 5 elementos essenciais para a gente fazer uma proposta de intervenção, que é a solução do problema, que isso é exigido dentro da redação do Enem, para a competência 5 tirar a nota máxima, tirar uma nota alta, né? Então, é um tipo de coisa que a gente aprofunda dentro das aulas do método Mito, como utilizar cada um dos elementos, que é QQCRD, né? Quem quer comer rapadura derretida, mas nada mais é do que quem vai fazer o quê, como, qual o resultado esperado e um detalhamento de um desses 4 elementos anteriores. Então, esse é um ponto que a gente aprende ao longo do curso também. E, finalmente, número 1. Quais os 9 passos para você revisar e corrigir a sua própria redação antes de entregar no dia do Enem, ou para o seu professor, ou para ser avaliado, ou para entregar para mim, porque dentro do método Mito você tem 4 correções ultra detalhadas diretamente de um avaliador oficial do Enem. E não são só 4 correções que você recebe lá, um texto com a correção e a nota. Você recebe um vídeo meu privativo, ou melhor, um vídeo para cada redação. Você recebe 4 vídeos privativos de 15 a 45 minutos, dependendo do que for necessário fazer, falando, comentando cada palavra do seu texto, cada frase do seu texto para você melhorar. Olha, eu garanto que isso é muito melhor do que ter 80 mil correções disponíveis naqueles sites lá, só que são correções superficiais, que você não sabe por que são feitas, não tem muita confiança, que você não aprende muito. Olha, 4 é mais do que suficiente nesse modelo que eu proponho dentro do método Mito. Mas olha, antes de entregar qualquer redação para avaliação, e mesmo no dia do Enem, que é o mais importante, né, tem 9 passos que você, passos simples, né, que você passa ali pelo seu texto e já vai conseguir eliminar a boa parte dos erros mais comuns que eu, como avaliador, via nas redações do Enem. Então, é um checklist bem intuitivo e bem simples para você conseguir fazer essa revisão quando terminar a sua redação. Então, aqui a gente viu 13 pontos que você vai aprender entrando no método Mito. O link para conhecer mais profundamente está aqui embaixo desse vídeo. E deixa aqui nos comentários quais desses 13 ou qual desses 13 é o que você tem mais dificuldade, aquele que você precisa desenvolver desesperadamente a partir desse exato momento, porque senão não vai rolar, você não vai conseguir tirar uma nota alta na redação do Enem. Tá bom? Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo. Eu te vejo lá. Um grande abraço do professor André e da querida Litre Meio. Até mais.